Bom hoje! Bem-vindos ao Podcast Cinema Aqui. Eu sou o Rodrigo Monteiro, na companhia do editor canalha de sempre, que está muito revoltado com alguma coisa que eu não sei o que é. É a única gravação. Para quem está só escutando a gente grava ao vivo e a gente coloca no YouTube também, porque falam que a gente é bonito e precisa ter nossa imagem. É o único lugar do mundo que tem duas contagens. Tem um cara que ele fez uma vinheta especial com uma contagem de 5, 4. Pô, o cara é profissional do bagulho, ficou super bonitinho. A gente usa anos. Agora tem um 10, numa tela aleatória, um Arial ali, black. E agora tem o 10 e ainda tem a contagem. Então, assim, é 15 segundos. Mas tem um motivo. Quem tá ouvindo só o podcast depois não vai ver essa primeira contagem. É porque pra gente entrar na live, se eu entrar direto com a nossa vinheta, ela vai entrar do meio. Então eu preciso fazer um fundo padrão pra ficar ali de stand-by até a gente estar ao vivo e poder rodar a vinheta. Como eu não tenho esse fundo, eu tive que improvisar aqui. O podcast Cinema Aqui nada mais é do que uma grande arte do improviso. Como a gente é Vinícius. burro, você Entendi. pode falar qualquer coisa que a gente vai acreditar, porque a gente não entende. É como é uma reunião para agendar a reunião. Né? Exatamente. É isso, é a contagem pra contagem. Vamos lá. Porra, vem aí. É o grande vem isso aí. aí. É isso. Vocês já ouviram a voz do editor canalha Vinícius Carlos Vieira e também do convidado não convidado de hoje, Leandro Marçal, especialista em livros e Não, F1 ele é especialista. Hoje do ele está aqui como especialista em Fórmula 1, por favor, né? Vamos respeitar o currículo do cara. É uma honra estar aqui com vocês. Aí você fala, sou especialista em F1, meus pais estão acompanhando, não pensar besteira, né? Você dizer, o que é F1? Uma honra estar aqui. O que é F1? É a modalidade lá, a corrida de carro. Eu não tinha entendido qual era a corruptela do nome. Nossa senhora. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas é a gíria, Vinícius. Eu sei que você é um senhor. Não sabia. Sei que você é um senhor, mas é conhecido popularmente F1? aí como F1. Isso. Exato. Uma honra estar aqui com vocês, viu? Já tem Marcelo F1, você conhece o Marcelo F1? É basicamente isso. Na minha época era outra junção de letra e número, né? Então, esses jovens... Fazer o quê? Enfim. Eu acho, inclusive, que as salas de cinema estão lotando por causa de uma galera que achou que o filme era sobre outra coisa. Não entendeu? Aí o pessoal vê a placa lá de proibido fumar, fica frustrado, né? Vai embora pra casa. Mas tudo bem. Bobagem. Você vai ver o Letterboxd de F1, tá vazio assim, tá ligado? Tem ninguém lá. Pessoal, tá vazio não, tá com uma nota horrível, todo mundo criticando. Que a galera tá puta sem entender. Que fique claro que eu fui na sessão das 4h20, hein? Caralho. Na sessão do cinema, aquelas 4h20 ainda por cima. Então, fica aí uma coincidência. Tá, perfeito. Ou não, né? Ou não. Às vezes eles fizeram de propósito pra pegar uns desavisados. Mas é isso. Se você está nos ouvindo até aqui não, né? Se você está nos ouvindo, estamos no começo ainda. Em qualquer plataforma de podcast, você pode assinar e seguir o Podcast Cinema Aqui, pode deixar 5 estrelas pra gente chegar a cada vez mais pessoas. Também pode compartilhar com seus amigos. E vota aqui na enquete qual dos dois F1 você prefere, F1 ou F1. Vai ter essas duas opções D2. aí, você escolhe D2, qual deles. Pô. Dentro do Spotify. F1 ou D2. Beleza, você prefere um F1 ou D2. Se você tá ouvindo no YouTube, você pode seguir o nosso canal, né? Se inscrever, deixar um joinha e pode comentar aqui também se você curtiu o filme. Na Twitch, como sempre falamos, só lamento. Estamos compartilhando aí nossa live por... Sei lá, a gente acha que você também precisa de um pouco de carinho, de afeto, que tá faltando na tua vida, então a gente tá aí só pra ocupar esse lugar na sua vida. É isso aí. Dito tudo isso, Vinícius, dando os recados para iniciar nosso programa, sobre o que se trata esse filme que nós já sabemos que não é sobre o D2. Deixa eu abrir aqui que eu esqueci de abrir a página do filme, porque eu não vou conseguir falar o nome das pessoas. Enfim, F1, o filme, é um filme sobre Fórmula 1. Acho que esse é o resumo mais fácil. É um filme sobre Fórmula 1, dirigido pelo aquele mesmo rapaz que dirigiu o Top Gun Maverick, Joseph Kosinski. Na verdade, assim, ele é um grande juntadão de todo mundo que estava no Joseph Kosinski do Top Gun, menos o Tom Cruise, né? E também não foi por pouquinho, depois a gente fala disso, mas, enfim, era um
pessoal que já tinha feito ali, o filme tinha funcionado, e aí o Jerry Bruckheimer, que é produtor, ele conseguiu convencer a nossa amiga Fia de que era uma boa ideia fazer um filme sobre a Fórmula 1 usando, né? Acho que tem essa questão, né? Ele usando a marca, usando os bastidores, usando as imagens reais e tal. Então, assim, a ideia parte dessa possibilidade, né? Porque se você não tivesse essa possibilidade, muito provavelmente estaria. A história seria contada de um jeito, mas ela é uma história meio universal, então ela seria contada provavelmente numa outra categoria. Mas é a história desse rapaz, desse Sonny Reis, vivido pelo belo e garboso e estonteante e charmoso Brad Pitt, na sua terceira idade, muito bem vivida. Que ele é um piloto que nos anos 90 teve uma oportunidade, ele seria o próximo Senna, o próximo Prost, né? E ele teve um acidente, parou e sumiu, e aí ele tem essa oportunidade de voltar para a Fórmula 1 para ajudar a escuderia do antigo amigo dele. E aí eu acho que tem um negócio interessante, né? Eles têm aquele negócio, você tem 9 corridas para fazer uma vitória, porque senão vai perder os direitos, tal, ele vai perder a escuderia, então tem uma imposição dessas assim, e aí o resto do filme é o Tom Cruise, ó, é o Brad Pitt. Poderia ser o Brad Pitt sendo fodão com a FIA, e tentando ajudar o parceiro dele, que é um jovem talento, né, que tá chegando. Acho que isso é o que mais resume, o jeito mais fácil de resumir assim o filme, né, em poucas linhas, até porque ele não né? Acho que até as qualidades dele não estão nesse lugar de uma grande história ou de uma grande, né, algo surpreendente, e muito menos eu acho que também não está na ideia de ser uma propaganda da Fórmula 1, né? Ainda que tenha ali, ainda que muita gente está indo pela Fórmula 1, né? A sessão que eu fui, tinha um monte de gente, um monte de cosplay de Fórmula 1, vestido com roupa da escuderia, Ferrari. Cara, achei muito legal. Boné do Banco Nacional? Um monte, não, para a Banco Nacional não tinha, mas um monte de gente de camisa da Ferrari e tal, camisa da McLaren e tal, bem legal, nada contra. Então, mas o filme não se propõe a ser essa propaganda, né? O filme tem essa e o que me vem a questão. Primeiro de você, Rodrigo, depois do Leandro, eu quero uma resposta complexa. Você esperava isso do filme? Você gostou disso? Você gostou do filme? Ou você é um cara que não gosta de filme de corrida? Eu não sou grande fã de filme de corrida no geral, mas esse eu nem consegui assistir ainda. Eu não fui ver. Eu tô aqui de mediador. Que beleza, né? E você, Leandro? Eu avisei isso antes, você não viu. E você, Leandro? O Rodrigo agora me lembrou, uma rápida digressão, tinha um programa de futebol, o Debate Bola. Vocês lembram do Cacá Rossetti, que era diretor de teatro? Ele comentava os jogos, ele tinha uma frase que ficou famosa, dizendo, eu não preciso assistir um jogo para comentar sobre ele. Mas eu não sabia. Mas eu não tô aqui para comentar hoje, eu tô aqui para garantir só que a pauta vai ser cumprida. Eu não sabia dessa informação, por isso que eu levei ela em pauta. Se eu soubesse essa informação, eu levaria também para deixar claro. Canalha. Mas o que eu queria mesmo saber era a resposta do seu Leandro, porque eu tive uma conversa com o seu Leandro antes do filme, antes de eu ver o filme, ainda que eu não saiba se ele viu o filme também. Caso ele tenha visto. Eu acho que não. O que eu queria saber é porque ele não estava esperançoso do filme. E eu tinha uma certa esperança do filme, e ele não estava. Eu não estava. Eu gosto de alguns filmes, eu acompanho Fórmula 1, essas coisas. Eu gosto de alguns filmes que tem alguma questão, sei lá, tipo Baby Driver. É um filme que eu acho legal, mas ele não é um filme que é de uma modalidade do automobilismo específico. Eu costumo não gostar de filmes que tem a temática do automobilismo, porque boa parte deles é bem ruim. Assim, tem alguns filmes que são bem traumáticos mesmo de assistir, e eu falo, isso é um absurdo. Não, tem alguns que são terríveis. É um ponto, eu gosto de filmes de carros, eu não gosto de filme de automobilismo. Eu acho que esse que é o ponto. E aí eu tinha comentado com o Vinícius que eu tinha um medo do que estava por vir, né? Porque o filme, sobre esse filme estou falando há muito tempo, porque as cenas que são filmadas no grid são de 2023, então assim, aparece o tempo todo em corrida, assim, e tal, e eu me surpreendi positivamente com o filme, porque eu acho que tem uma questão que, assim, ele meio que sabe onde ele quer chegar,
tem alguns momentos, assim, tem algumas liberdades ali que eles tomam que são muito plausíveis, assim, é um filme, né? Não dá pra gente esperar que ele vá ser, não um documentário, né? Então, assim, eu tive uma surpresa positiva grande mesmo, assim. Eu tava com receio de que encontrar aquela cena do filme de Stallone, dos caras correndo com carro de Fórmula Indy na rua, sem capacete. Puta, o filme do Stallone, né? Tem um filme do Stallone. Puta, esse é horroroso, esse filme. Esse é horroroso. Eu tava com medo de ver aquele acidente do Emílio Esteves, naquele Free Jacks. Aquele é maravilhoso. Adoro aquele acidente. Não, o carro voa, né? Eu tava com medo de ver algumas coisas completamente, assim, fora da casinha para poder casar com o filme. E não foi isso que aconteceu, assim. Apesar de ter algumas coisas que a gente pode até falar que isso, aquilo não aconteceria e tal, tá dentro da liberdade artística de que é um filme. Antes de mais nada, ele é um filme. E aí eu acho que, inclusive, essas liberdades são as coisas que atraem também quem não é uma pessoa adepta de acompanhar a Fórmula 1. E acho que eu tinha também o receio de ser um filme que ele ia dialogar muito com quem assiste Fórmula 1 e só. Se aquilo é uma coisa muito para quem é viciado naquilo e não para quem não entende nada de corrida de carro. Mas eu acho que ele consegue jogar, ele consegue ser didático em alguns momentos para situar, mas didático sem ser expositivo de uma forma artificial, é orgânico para você entender o que está acontecendo, sem ser aquela coisa diálogo expositivo Telecurso 2000. Eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala de filme de Fórmula 1. Tem poucos filmes de Fórmula 1. Vini, posso só fazer um comentário rápido sobre isso? Pode. Que é uma coisa que o Leandro não levou em consideração, é que a Fórmula 1 tá hypada nos últimos anos e ela virou, tipo, um negócio sucesso, assim, por causa da série da Netflix. Então, isso tem feito assim, voltar a ser um negócio entre uma galera nova, enquanto antes estava muito nichado em velhos, ele voltou a ser Sim, mas tem uma noção rápida, uma coisa que me surpreendi muito, já faz uns anos já. Eu fiquei muito tempo que eu não acompanhava, via noticiário, mas não parava para ver corrida. Veio a pandemia, eu voltei a acompanhar e comecei a olhar em rede social. E eu me surpreendi muito em como o público que acompanha hoje é muito mais diverso do que aquela galera da antiga. E o papel da Liberty Media de ter entrado nisso, que a Liberty Media comanda a Fórmula 1 desde 2015, de tornar aquilo um produto pop, digamos assim, é uma coisa que beira o surreal, assim, para mim. Eu nunca imaginei que eu fosse ver isso. Eu sempre vi a Fórmula 1 como uma coisa assim, tipo política, que precisa ser chata. Em determinado momento, aquilo ali precisa ser chato. Não dá para esperar que aquilo seja legal o tempo todo, porque não é da natureza daquilo. Espetacularizou o bastidor também, né? De um jeito diferente. Os caras até reclamam, né? Porque para poder formar a série, às vezes os caras dão uma descontextualizada em algumas coisas para poder dar uma dramatizada. Mas assim, é o jogo jogado, você tem que entender que isso vai acontecer. E aí isso vem, né? O filme vem nessa esteira, né? Dessa coisa assim, sabe, de você tem as páginas, você tem os grupos, você tem uma dinâmica muito parecida com torcida de futebol, assim. Não tem tanta diferença no comportamento dessa galera na internet. Sim, mas o que eu ia falar é o seguinte, que não é que tem pouco filme de Fórmula 1, e é um negócio discutido por que tem pouco filme de Fórmula 1. Tem pouco filme, pela mesma razão que tem pouco filme, então tem poucos filmes sobre o futebol, sobre o jogo de futebol. Porque a Fórmula 1 não é que ela é chato, mas ela, assim, quem gosta de Fórmula 1 gosta do rolê inteiro, precisa gostar da embalagem inteira, né? Precisa gostar da semana inteira de Fórmula 1. Eu não gosto de Fórmula 1, assim, eu acho chato pra porra, mas eu acabei entendendo muito porque meu pai gosta muito, e aí eu acompanhava, então eu vi muito a Fórmula 1. Então, não é que eu não entendo, eu entendo mais do que eu gostaria até. E aí eu acho que o problema da Fórmula 1 e do cinema é que a Fórmula 1, que nem o futebol, são coisas, é muito mais preciso, assim. Você tem muitas ultrapassagens. Tem, mas não tantas, assim. É um negócio muito mais... A torcida da Fórmula 1 é muito mais em como você vai... quem vai chegar ali em primeiro, uma ou outra ultrapassagem. Então, por isso que os filmes que dão certo de Fórmula 1, os filmes de corrida, esporte, né? Os que dão muito certo, geralmente os que vão para NASCAR, né? Que é um negócio... Que é aquela maluquice lá... Ou aqueles filmes que tentam retratar aquelas 24 horas doidas lá, 24 horas de Le Mans, 24 horas de não sei onde, que é aquele naquela dinâmica de que são 2 ou 3 pilotos, e aí vai cada um piloto, e aí você consegue
acompanhar o piloto no bastidor e tal, e a falha, e volta, e fica sempre... A coisa é mais fácil. A Fórmula 1 ela acaba não sendo muito explorada. Quando a Fórmula 1 é explorada, quase sempre tentando entender os personagens daquilo, né? Quem são aqueles caras, quem são, que nem o filme do Rush lá. E aí, quando acontece o filme do Sylvester Stallone, dá errado, porque não é um filme sobre nada desses lugares. Então, acho que é aí que está o ponto principal do Fórmula 1, que não é um filme sobre ultrapassagem, né? Ele é um filme sobre objetivos maiores, né? Porque ele aceita a capacidade intelectual do espectador. Ele sabe que quando você tem um carro lá e no começo do carro é tipo, pô, esse carro é uma bosta, ele só tá em último. Ele sabe que esse carro não vai ficar em primeiro na próxima, e para ele ficar em primeiro vai ser um rolê assim muito complexo, cheio de coisas. Então ele não é um filme sobre ultrapassagens, aquela câmera que vai e volta, que nem NASCAR, né? Então eu acho que isso faz uma diferença no filme ter funcionado, assim, narrativamente. E é muito louco, você falou essa coisa da dinâmica, a dinâmica da chatice da Fórmula 1 é porque é como se você pensar no atletismo, a Fórmula 1 ela está muito mais para uma maratona. Não sei se vocês já assistiram uma prova de maratona, que são 42 quilômetros, aquela coisa assim interminável, e só o que vale mesmo é a largada e a chegada. E as corridas americanas dos Estados Unidos, elas estão muito mais parecidas com 100 metros rasos. Você sabe aquela piadinha assim, eu não gosto de ver um monte de cara correndo em círculo, mas assim, correr em círculo é Estados Unidos. A Fórmula 1 ela não é assim, ela é uma coisa que tem uma complexidade muito maior, né? E eu achei muito louco isso, assim, porque o filme mesmo, ele casa meio que esses dois cenários, né? Porque assim, o Brad Pitt, ele é o cara, que é o Sonny, né? Ele é o cara que, no momento, ele é o cara da corrida americana, né? Que ele tá no outra dinâmica de espetáculo, que é aquela coisa muito mais voltada para o espectador, é muito mais fácil de você acompanhar uma corrida americana estando no autódromo do que você acompanhar a Fórmula 1, né? E acho que tem toda essa complexidade, assim, e eu acho que o filme consegue captar isso bem. E eu acho que tem uma dinâmica muito parecida com Drive to Survive também, que acho que o Drive to Survive ensinou, que é essa coisa ali dos bastidores, de um cara não gostar do outro, de ter aquelas tretas ali dentro da equipe e tal, que eu acho que os filmes mais antigos não exploravam isso tanto. Na Fórmula 1 não, porque é o que eu falei, tem pouco filme de Fórmula 1 que a ser lembrado, né? Os filmes daqueles filmes de, eu falei, 24 horas das coisas aí, a maioria tem, sim, essa dinâmica, porque você consegue estar com a câmera no bastidores enquanto o carro está rodando, e aí você só vai rodar com a câmera quando o protagonista ia, né, geralmente. Então você consegue ter essa... Mas o da Fórmula 1 não tinha mesmo, porque não tem... Tinha, né? Porque o filme dos Stallone tem bastidores, pô. Você mas que não gosta dele. Mas o Stallone é na Indy, né? Era Indy, né? Stallone é na Indy, né? Ué, alguém gosta desse filme, né? Mas eu acho que o filme do Stallone era para ser Fórmula 1 também. Se eu não me engano, era para ser Não Fórmula conseguiram 1. licenciar. E aí ele virou Indy porque... Enfim, E eu acho que isso tem o que o Rodrigo falou tem uma coisa importante também, que essas questões de licenciamento, elas sempre foram muito rígidas, né? Elas sempre foram, assim, muito chatas, de você ter o licenciamento, de você usar o nome e tal. Se eu não estiver enganado, tem um filme muito antigo chamado Grand Prix, que se eu não estiver enganado, ele não usa o nome Fórmula 1 naquele filme. Ele tem um nome genérico, parece que sabe que tem muito isso em filme brasileiro, que quando usa, sei lá, tipo, Polícia Federal não usa o... Polícia é obrigatório, polícia tem lei. Assim, sabe, tem uma coisa meio genérica, assim, se eu não estiver enganado, aquele filme é mais ou menos isso. Só para esclarecer o pessoal, polícia no Brasil, em filme, não é proibido, você não pode usar polícia... Assim, polícia do Rio, polícia militar, tudo, você tem que criar um novo logo, você tem que criar tudo novo. Até o nome da polícia muda, né? Você tem que mudar tudo, dentro da lei. Não sei como eles conseguiram fazer do BOP também, mas deve ter tido alguma diferença e tal. Mas enfim, desculpa ter interrompido. Não, tranquilo. E aí eu acho que isso é muito louco, né? Porque eu fiquei muito impressionado assim, com a parte técnica assim, de imagens, assim, de uso, não só das imagens de bastidores, mas as cenas, assim, tudo isso que você falou, eu assino embaixo, mas as cenas que envolvem corridas também, elas são muito realistas, né? São muito assim, bem feitas, né? E eu acho que vem principalmente do rolê do Top Gun, né? Porque o Top Gun, a dinâmica do Top Gun Maverick era a grande ideia, que o Tom Cruise queria, era você
ter a impressão de que você estava dentro do cockpit com os pilotos, né? Então, o jeito da câmera e tal, e aí o da Fórmula 1, acho que o diretor, o Kosinski, aí consegue pensar do mesmo jeito, né? Você as câmeras estão muito perto sempre do carro, e perto do piloto, e perto da freagem, e perto de tudo, entendeu? Então, acho que tem essa tecnicamente, né? Você fica essa impressão de estar muito perto do carro. Sim. Eu tinha, quando eu fui ver o filme, eu pensava, antes até de eu ter visto o pessoal comentando, eu pensava, cara, eu acho que esse filme ele vai ter eu imaginava que ia ser um filme com as cenas técnicas, assim, essas cenas de ultrapassagem, de corrida maravilhosas e tal, com uma história completamente capenga, que não fizesse pé nem cabeça, que ia falar, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que tem algumas coisas ali que eu acho que eu vi até alguns vídeos, algumas pessoas falando, que tem uma questão da liberdade, assim. Acho que a gente tinha até debatido sobre isso antes, sobre como a idade do Brad Pitt para ele ser não do Brad Pitt, até do personagem mesmo, para ele ser um piloto que estava voltando, ela não fazia sentido para a Fórmula 1 de hoje. Mas eles fazem. De exigência física. Eles resolvem isso. Mas eles conseguem resolver isso, né? E você sabe que a cena do acidente dele é um acidente real. É real. Né? E eu tinha até ficado com essa preocupação. Falei, cara, os caras usaram um acidente real nessa cena, que é do... É um cara da Lotus, eu não lembro o nome dele, mas é um cara da Martin Lotus. Donnelly. Martin Donnelly. E ele é o primeiro agradecimento ao final do filme, né? Eu tinha até ficado preocupado, porque usaram um acidente que não tem muita imagem, mas que é muito feio, né? Que o cara fica porque ele fica parado na pista, né? A questão foi porque todo mundo achou que ele tinha morrido, né? Tudo torto, então ele ficou parado ali, a câmera ficou. Foi um negócio clássico, né? Um negócio bem famoso. Sim. E aí eu até perdi agora o fio da meada, mas assim, mesmo essa liberdade que a gente pode dizer, eles dão um jeito ali no filme, aí aquele cara mais chato, que acompanha, isso não faz sentido, mas essas coisas, essas liberdadezinhas, eu achei que elas foram muito bem incluídas ali. Aquele romance que ele tem ali e tal, que a gente fala, puta, um pouquinho forçado e tal, mas eu acho que não é nada que compromete o filme, assim, acho que é muito bem usado para colocar ali uma complexidade ali nos caras, naquela rivalidade ali dos caras, sabe? Tipo, outra coisa que eu achei muito, muito bem feita é aquela coisa da vaidade muito acima do tom que esses caras, assim, que estão em alguma modalidade têm, que a gente sabe que os caras têm, e o Joshua, que é o companheiro de equipe dele, ele tem uma vaidade que ela parece que é muito acima do tom. Mas é muito louco você pensar que não existe modalidade esportiva que você não vai ter um personagem daquele jeito que se acha tanto, mesmo não sendo grande coisa. A gente que acompanha, sei lá, por exemplo, futebol, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Você ter uma pessoa que se comporta exatamente daquele jeito. Né? Na Fórmula 1 tem, né? Sim, tem vários. A Fórmula 1 é mais comum. Porque eu acho que o que é mais interessante e aí visualmente eu acho incrível que o filme tem um arco de qualidade visual, assim, ele vai melhorando, ele não gasta as fichas no começo, então tipo, a ideia, o ângulo mais legal tá no começo, não, o ângulo mais legal é a última coisa, e aí ele vai aumentando, então mesmo naquele momento onde o filme ficaria mais chato, você tem esse desenvolvimento de coisas mais legais acontecendo. E aí outra coisa que eu acho bem legal é não só conseguir usar a marca Fórmula 1, como conseguir mostrar essa complexidade, né, do que é a Fórmula 1. E assim, mostrar que aqueles... São 22, né? São 22? Hoje são 20. Hoje são 20, então. Aqueles 20 caras, o último daqueles 20 caras, ele é o primeiro de umas, sei lá, 4, 5 categorias ainda, né? Então, assim, ninguém entra na Fórmula 1 sem estar num patamar muito alto da capacidade de pilotar, né? E aí eu acho que isso... E aí, como o filme não tem medo de fazer isso, o medo de mostrar que esses caras são muito técnicos, que a Fórmula 1 é muito técnica, que é tudo detalhe, eu preciso tirar 10 décimos daqui, eu preciso tirar, faz assim e tal, sem medo de ser chato, né? Porque poderia
ter essa impressão de você falar assim, pô, é um filme de Fórmula 1, eu quero ver as pessoas correndo, né? Assim, o personagem do Javier Bardem fala assim, ó, só tem 9, ele dá essa dica ele fala, tem 9 corridas. Vocês vão ver 9 corridas. É isso. O filme são essas 9 corridas, algumas corridas um pouco maiores, algumas coisas um pouco menores, mas assim, se prepara para isso. Assim, você sabe que o ápice está ali, então você estiver contando, então assim, eu acho que tudo respeita muito a inteligência do espectador, assim, e não fica tentando comprar o espectador com sei lá, com bobagem, com a corrida, por exemplo, a dinâmica entre os dois pilotos nunca se torna uma rixa, sabe? Uma briga sem sentido, que poderia ser tipo Top Gun, sabe? O piloto não gosta do outro piloto, eles ficam se xingando, nunca é isso. Eles estão sempre Sabe o que não é? Aproveitar que isso é uma coisa que pode atrair, não é a dinâmica que a série do Senna faz. Que ela coloca o Alan Prost como um grande vilão da história da humanidade e o Senna como se ele fosse um cara, sei lá, bonzinho. Nunca tem. Eles poderiam brigar, tudo tem um momento, tem uma rixa dentro de uma. Mas nunca é isso, é sempre, principalmente porque o filme é centrado no Sonny Hayes, né? Então, assim, é sempre esse cara muito, muito, muito humilde tentando ajudar a equipe, porque foi isso que ele foi contratado. Ele foi contratado para ajudar a equipe. Então, nunca tá tentando, tipo, eles brigam e saem no soco, ou eles brigam por uma mulher, ou eles brigam por um carro. Não, porque não faz sentido você brigar por um carro, porque o carro é o mesmo, cada um muda. Esse tipo de subterfúgio bobo que poderia ter, ele não cai em nenhuma dessas armadilhas do filme cai. O filme está preocupado são 9 corridas, você tem que ganhar uma das 9 corridas. É óbvio, assim, são 9 corridas, você tem que ganhar uma das 9 corridas. Você sabe, né, que ele vai ganhar a 9ª, porque se ele ganhar a 3ª, o filme acaba antes. Então, sim, não dá para ser. Ele vai fazer uma cagada, ele vai fazer um outro negócio, ele vai inventar uma regra lá muito louca, ele vai atrapalhar o outro. E aí, mesmo isso, assim, isso é uma pergunta que a gente pode discutir, porque eu preciso saber se aquilo ali funcionaria de verdade. Mas mesmo no momento quando ele faz uma maluquice lá na primeira corrida, depois ele faz um negócio muito louco lá com a regra. E aí no terceiro ele faz um outro troço que você fala, cara, ele tá enganando a FIA. Aí depois que ele usa todos esses subterfúgios malucos, o filme volta a ser um filme de corrida. Sem macaquice, sem maluquice, sem gente saindo do cockpit e tal. E aí vira um filme de corrida. Então, assim, eu acho que esse tipo de entender que o espectador e o crescimento visual, eu acho que é o que mais... os 2 maiores acertos do filme, assim, nesse sentido, assim, de como você chega no final do filme, né, numa curva crescente. E tem um acerto de roteiro que eu acho que é uma coisa assim que eu acho que é muito difícil assim de fazer. Tem uma preocupação com uma verossimilhança de dinâmica de personagens que eu achei muito interessante. Você pega, por exemplo, o personagem do Javier Bardem, que ele é o dono da equipe, meio excêntrico, e tá sempre meio pressionado e tal. Cara, tem situações parecidas que acontecem hoje. Tipo, o dono de equipe, hoje tem um dono de equipe que o filho dele é um dos pilotos e que o filho dele não é tão bom. Talvez uma coisa que algumas pessoas pudessem achar, isso não faz o menor sentido, vai trazer o cara no meio da temporada para correr 9 corridas. Puta, isso faz todo sentido. Os caras Mas eles explicam. Explica assim, ó. Eu vou explicar para você não achar que eu tô tirando essa ideia do éter. Ó, acontece isso, eu preciso disso, sim, eu preciso do ponto, porque é acionista. Da equipe que precisa do ponto, porque senão ela vai fechar, porque ela tá tendo uma briga política. Cara, todo esse tipo de coisa que o pessoal de repente pode achar que é coisa hollywoodiana, cara, não é. Claro que é uma metáfora ali que ele usa naquela equipe fictícia, mas toda essa dinâmica, esse tipo de coisa acontece. Até a dinâmica mesmo dos personagens, esse cara que ele bem mais velho e o cara fala assim, claro que tem uma liberdade ali, mas a gente vai precisar ter um cara mais cascudo aqui na equipe para ele ser meio que o suporte para o cara que é novo e ele não aguenta a pressão. Ele é um cara muito talentoso que não está aguentando a pressão agora, então esse cara vai ser meio escudo. Tudo que vai cair em cima desse cara, e não vai cair para o cara novo, que é um grande talento, e a gente não pode queimar ele em outras situações. Tem uma coisa que é muito, muito curiosa, né? Eu achei muito interessante o colega de equipe do Brad Pitt, é um homem negro.
E aí a mãe dele, e isso é um puta easter egg, assim, porque você pega na Fórmula 1 um meio completamente conservador, você tem um piloto, um homem negro, como primeiro piloto, um piloto de grande repercussão na história de 75 anos da categoria. E aí quem tá muito próximo a ele tem um amigo ali e tal, e a mãe dele tá ali o tempo todo. Isso é um easter egg com a história do Hamilton, que é muito forte, porque o pai dele foi empresário dele durante muitos anos e foi demitido em determinado momento pro Hamilton tomar o caminho que ele quis tomar na carreira dele. Então, assim, tem várias situações que eu acho bem... O Hamilton é produtor do filme. Eu ia citar isso, né? Ele Eu produziu. ia até perguntar, você sabe qual é o orçamento do filme? Eu já levanto aqui, peraí. Mas a produção do Hamilton no filme é aquela produção de tipo, cara, a gente precisa pegar alguém aqui para facilitar a entrada nos bastidores, para conversar com as pessoas, tal. Ele não é bem alguém que estava no filme. Então, provavelmente, essa ideia de você colocar ele não vem dele, né? Vem do roteiro mesmo, né? Que eu acho que é uma ideia interessante, né? Você pegar ali e essa coisa dele ser. E essa coisa do Joshua ser muito midiático, que ele tá aparecendo o tempo todo para as câmeras, ele tá na balada e tal, era inclusive uma crítica que era feita boa parte ao Hamilton em determinados momentos da carreira dele. Assim, eu achei muito, muito louco, assim, tipo, que para quem acompanha, você fala, cara, isso aqui tem a ver com aquilo ali, assim. Um monte de coisa no filme, né? Se você cavar ali, e aí assim, é tipo eu ver do filme do Pokémon, tá ligado? O que eu falei, eu vi a Fórmula 1 20 anos atrás, os últimos 20 anos não faço a mínima ideia, então acho que quem cavar ali direitinho vai ver um monte de referência atual, assim, de coisa, né, de dinâmicas e de problemas e tal, acho que acredito que tenha isso, porque eu acredito que tenha isso, vamos lá, eu acredito que tenha isso porque tinha um filho de uma puta que tava atrás de mim no cinema, que ficou brigando com a tela, com o amigo dele, então ele ficou o filme inteiro falando, olha não sei o que, mas não sei quem tem bigode, olha não sei o que, não usa o tênis assim. Então, assim, eu acredito que tem às vezes ele é só um chato mesmo que traçava paralelo de tudo. Caralho, mas o filme inteiro ele ficou. Foi a segunda. É que não me incomoda, né? Mas foi a. Deu pra ver que não. Não me incomoda, eu fico vendo, aí eu acho até divertido, porque, cara, é muito louco. Mas duas vezes aconteceu isso, só pra digredindo, mas, né, porque é uma curiosidade que até envolve o Rodrigo nessa. As duas vezes aconteceu isso, foi agora na Fórmula 1, que o cara ficou criticando o filme. Criticando não, né? Ele ficou analisando o filme. E a outra vez foi na Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Porque ele ficou comparando com a Bíblia também? Ele ficou comparando, o cara ficou comparando, maravilhoso, assim. Ele foi falando, não, na Bíblia não é assim, na Bíblia não é assim, na Bíblia não é assim. O filme inteiro, maravilhoso. Então, muito foda. Fica a dica aí. Respondendo a pergunta do Leandro, estimativa de 200 milhões de orçamento, tá? Segundo o IMDB. E aí, só para complementar a informação, fez 57 milhões nos Estados Unidos no final de semana de estreia, né? E, segundo o IMDB, já fez 146 milhões no mundo. Não, ele vai explodir. Desses... Quantos milhões você falou? 146 no mundo. Fica a dica aí, ó. Pessoal que tá procurando um sugar daddy aí, ó. Desse dinheiro aí, 30 milhões foi pro bolso do Brad Pitt. É o maior cachê da carreira do Brad Pitt. Da carreira dele, né? 30 milhõezinhos foi pra carreira do nosso amigo Brad Pitt. Mas tem um ponto. O Brad Pitt atualmente tá com uma namorada que passou dos 30 anos, então talvez ele tenha abandonado a carreira de Sugar Daddy. Droga. Tudo bem. Ela envelheceu e ele não trocou. Mas então, só para deixar claro isso, eu acho que poucos atores encarariam o Sonny Hayes como ele encarou? O Brad Pitt. Brad Pitt, eu acho que ele perfeito pro papel. Ele correria o risco, e é um papel que ele correria o risco de cair numa canastrice muito caricata. Ele não cai. Ele fica firme ali, ó. Porque ele é um puta ator, né? Ele é um cara muito, muito acima da média, assim. Quando você... E quanto mais você dá esses personagens para ele que são meio picaretas, assim, ou meio fora, assim, do que você espera, né? Da linha moral ali e tal, ele mais consegue se dar bem, assim. Porque ele é muito bom ator. E ele tá realmente bonito, né? E aí o personagem dele
fica aquele negócio do cara que você... Ele chegando com a malinha ali, nunca ele ia chegar com a malinha assim nos bastidores, né? Eu deixei entrar por aqui, sabe? Tudo funciona perfeitamente bem assim. Porque se fosse um outro ator, você não ia acreditar. Você ia falar, não, esse cara não tá mentindo, não, mas ele tem. E aí, quando ele tá sério, ele consegue estar sério, mas ao mesmo tempo ele tá com. Tem uma humanidade, então eu acho perfeito. Assim, ele tem uma variação, né? Ele, resumindo, ele tem um arzinho de canalha, né? Tem. Eu falei isso no meu texto. Ele virou o Robert Redford, cara. É impressionante. Sim. Impressionante. Robert Redford, quem vê o Robert Redford com, sei lá, 20, 30 anos, 40 anos, você vê um Robert Redford. Aí teve uma hora que o Robert Redford olhou pro espelho e falou assim: cara, eu tô meio velho. Deu, cara. O Robert Redford virou um canalha, assim, ó. Todo filme que ele fazia era jogando charme em cima das pessoas. Eu adoro o Robert Redford, mas assim, é mesmo rolê. E quando você falou isso, quando eu li esse texto, eu lembrei dele no Era Uma Vez em Hollywood. Exatamente, é o mesmo rolê. E era uma coisa que eu não tinha parado para pensar nisso, assim, mas é a mesma ideia, assim, é o mesmo local, assim, onde ele vai buscar. E que não é ruim, ele não tá nem repetindo o papel. Ele só não tá correndo por aí loucamente com 65 anos atrás de um avião, tá ligado? Ele tá fazendo papéis que cabem na idade dele. Não que isso seja uma indireta, mas... Volte 2 episódios que nós falamos sobre ele. Ele não tá desempregando o dublê. Ele envelheceu, o Brad Pitt envelheceu, quando a gente fala assim, envelheceu bem, não só o cara ficou bonito, né? Mas ele envelheceu bem de carreira, tá ligado? Você olha pro cara, hoje, você pode colocar o Brad Pitt em qualquer lugar do cinema, qualquer lugar, qualquer papel que você acha que ele encaixa. Você vai... o cara é mau. Pô, põe o Brad Pitt, ele vai funcionar. Não, o cara é bonzinho. Põe o Brad Pitt... A gente citou aqui o Tom Cruise. O Tom Cruise não cabe, cara. O Tom Cruise ele teria que se remodelar inteiro para deixar de ser o cara que corre atrás do avião, tá ligado? E aí, como é que isso não é acaso, né? São escolhas de carreira ali, né? Eles foram escolhendo no meio do caminho. Sim. E o que eu ia falar que era curiosidade é que a ideia inicial desse filme era para ser uma continuação do Dias de Trovão, né? Então, assim, a ideia inicial, quando a gente fala assim, ideia inicial é tipo o primeiro roteiro pitch. Lá, exatamente. Vamos fazer deu Top Gun aí, certo? Vamos fazer um Dias de Trovão agora. O Tom Cruise tá lá e ele volta para uma equipe, ele tá velho para juntar com o cara novo e tal. Então, assim, essa era a ideia. Então, mas eu não sei exatamente onde que saiu do Tom Cruise do Dias de Trovão e foi para a Fórmula 1, né? Mas eu acho uma boa escolha. Eu odiaria ter visto um Dia de Trovão 2 assim, cara. Eu tenho um problema muito sério com essas continuações tanto tempo depois. Top Gun Maverick é bom, hein? assim, né? Top Gun Maverick é bom. Ele já funcionou, né? Exato. Então para, né? Funcionou, para. Não faz igual. Ainda que esse filme aí, o Fórmula 1, seja mais ou menos ali o Top Gun Maverick, ainda é, né? Mas tá na Fórmula 1, muda um monte de coisa. Mas o que você falou do Brad Pitt é engraçado, né? Tipo, ele não tá mais naquele lugar de, olha, precisamos de um galã e ponto. Assim, sabe? Precisamos de um galã e coloca qualquer... Eu ia até fazer uma analogia com alguns atores brasileiros aqui, não vou fazer. Mas, tipo assim, Se fizer, a gente marca eles na hora de... Na postagem, não, que é isso. Tem medo da sua carreira estar deslanchando, muita gente compartilhando seus livros, e aí esses caras não... Aparece aí. Você tem A gente nunca sabe, né, cara? A gente tá aí mandando os currículos aí, sabe onde eles vão parar. Tem Global compartilhando seus livros, vai saber. Nunca se sabe. Tá bom. Faz a comparação sem citar as pessoas. Não sei se estão... vou dar um exemplo, assim, tem... Cara, mas eu acho que... Eu não sei se isso acontece mais no Brasil do que fora, de determinados atores. Eu não vou citar nenhum, porque acho que tem vários que caem nessa dinâmica. O cara é um galã, ele estoura por ser um galã, tipo, a galera ama ele, porque o cara é muito bonito e tal, mas às vezes é um cara limitado. E acontece também com algumas atrizes. E aí, assim, passa o tempo, você vai envelhecer, sabe, uma coisa normal, e aí parece que você fica sem lugar. Você fica sem lugar pra... Ou às vezes parece que você tá se imitando, que o cara tá, às vezes, imitando aquilo que ele foi no passado, entendeu? E aí eu acho que o que o Vinícius fala disso do Brad Pitt, saber qual que é o papel dele, saber onde ele tá, é um puta acerto, assim. E eu até entendo que, assim, ator, artista, tem muito aquele lado da vaidade, sei lá, tem muita gente que não aceita o tempo passando, tem muita gente que o tempo passa e vai fazendo alguns filmes que são filmes que estão muito abaixo daquilo que os caras foram,
E eu acho que ele não caiu nesse lugar. Espero que não caia, né? Não sei como que vai ser o desenvolvimento da carreira dele depois, mas espero que ele não caia nesse lugar. Enfim, acho que é isso. Acho que é mais ou menos isso. Agora eu gostei da cornetada do Tom Cruise. Não, mas é normal, né? Como eu disse, quem quiser ouvir, volte 2 programas que no mas ele merece, especial de notícias de junho a gente comentou lá o Oscar dele e o Vinícius reclamou bastante sobre isso. Mas ele merece, ele é um personagem interessante, mas desgastado, eu acho. Ele é um cara, não sei que vá para um outro lugar. Mas enfim. Enquanto pessoa, ele merece também. Enquanto pessoa. Não. O que você ia falar, Rodrigo? Eu não ia falar nada. Lógico que ia, caralho. Você falou aí. Fala aí. Eu só ia trazer cientologia pra pauta, né? Você tá convive com o canalha, ele faz você entrar nesse lugar, né? Vocês acham que falta religião no Fórmula 1? Você sabe uma coisa que me chamou muita atenção? Que é muito louca, acho que não tinha como ser diferente também. Você tem ali a participação, tem alguns momentos que são quase assim Tem alguns momentos que são os roteiristas e os diretores dando uma piscada para quem acompanha a Fórmula 1, que são aquelas interações com os diretores de equipe, as interações com os pilotos e tal, mas é como a trama em si, e acho que isso complementa muito o que você já falou antes, a trama em si é dentro da APX. Você não tem uma trama que ela envolve uma outra equipe para ter uma rivalidade. Cara, a trama ela tá toda concentrada dentro daquilo ali, dentro daquele espectro ali, e acho que isso demonstra complexidade. Tem outro ponto que é legal, que acho que passa em 2 momentos. Eu falei da escolha pelo piloto ser um homem negro, mas também aqueles momentos em que a culpa ela quase que vai recair para a mulher, que é a mecânica. Tem momentos que tem um erro na hora do pit stop e a culpa ela vai cair para a mulher, e eu acho que esse é muito louco, porque é um meio muito conservador, em que você tem pouquíssimas mulheres andando, circulando ali, até mesmo como repórter, assim, digo nem dentro de uma equipe, mas dentro do meio é um meio muito predominantemente masculino e bem machista, tanto que aquela coisa das minas lá desfilando lá pelo paddock é uma coisa que foi abolida, não deve ter 15 anos, eu acho, e eu achei que foi uma passada assim, muito orgânica, não foi momento do Telecurso 2000, mas achei que foi uma coisa que chamou bastante minha atenção, assim, sabia? Ao que tudo indica, primeiro falando que eu gostei, a participação que eu mais gosto é a participação do Alonso, porque automaticamente, quando você fala, o piloto velho que tá aí para arrumar um carro, o Alonso. E aí tem uma hora que ele tá assim, o Alonso aparece do lado, assim, oi, vai embora, tá ligado? Eu acho maravilhoso isso. Que assim, é claramente uma referência, claramente uma piada interna, tipo, pô, você sabe de Fórmula 1, você pensou no Alonso, eu sei que no Alonso, tá ligado? Então, isso eu acho muito divertido. Todas essas interações, mas a do Alonso eu acho maravilhosa. E uma outra coisa é que eu tava vendo, aparentemente, o arco dessa moça mecânica, ele é resolvido muito rapidamente, né? Assim, ela deixa cair a ferramenta, aí não sei o que, ela toma o esculacho, ela volta, ela aparece uma vez e ela resolve o arco, assim, né, durante o filme. E de modo muito fácil, né? Até porque tem aquele momento que o Sonny Hayes está na banheira e ela fala alguma coisa, ela fala, pô, mas eu não gostaria que você me defendesse e tal. E ela dá aquela explicação, que é uma explicação que é didática até, assim, para muita gente, e para ela e para o filme, e funciona como, estamos dando um recado aqui, estamos demonstrando uma coisa. Mas aparentemente houveram algumas. O filme tinha mais arcos desse tipo, assim, em volta do filme, né? Então, alguns foram cortados mesmo no filme, assim, no final. Tinha uma moça que eu acho que era uma repórter, que eu acho que ela fazia parte também, ela tinha um arco dentro do filme, tinha uns arcos que foram cortados, assim. E eu acho que o que eu achei interessante, que na hora deles explicarem isso, eles não falaram que teve cortes, né? Que teve assim, a gente teve que dar uma enxugada no filme, né? Eles falaram que teve arcos cortados, quer dizer, eles filmaram o filme, estava no roteiro, eles tiveram aquele cuidado, não era um filme que tinha uma narrativa ali, né? Em volta ali, e tinha e um monte de coisa sobrando, não. Tinha coisas que iam se intercalando ali, aparecendo e tal, outros arcos, né? E aí, na hora de ter que cortar, porque isso é normal, eles foram cortando esses arcos e esses arcos foram caindo, assim. Teve uma atriz que fez a campanha inteira da pré e o arco dela caiu e tal, então, que poderia ter sido uma crise, mas não foi uma crise, que aí o diretor foi lá explicar para ela entendeu e tal. Mas eu acho assim,
é um filme que parece que ele foi muito bem calculado, assim. Ele tem um tempo um pouco maior, 2 horas e acho que 30, mas ele tá certinho, assim. Ele não é um negócio que fica vazando ideia ou vazando a informação. Não, ele tem as coisas que ele precisa fazer ali naqueles momentos, as discussões que precisam ser feitas, a corrida, a discussão, não sei o quê, o conflito, a corrida, tal. Eu acho ele muito bem montadinho, assim, ó. E aí eu acho que, por ser bem montadinho, o que estava fora, que ficou para fora, também era bem montadinho. Então tinham mais arcos ali, ó. Aparentemente tinham mais arcos, igual da moça mecânica. Isso eu acho que, porra, é uma demonstração do quanto o filme foi feito com carinho, assim, né? Com capricho, assim, para ficar um negócio que é de 2 horas e pouco, mas não é um negócio cansativo. Né? Exatamente. Eu até tinha comentado, eu tinha até outra preocupação que eu tinha. Falei, puta, só falta isso aqui ser uma bomba nuclear de 2 horas e meia, dos caras correndo e ultrapassando. Eu falo, puta, não, cara, não me dá isso. Infelizmente, eu sou marqueteiro, né? E aí minha cabeça só ficou pensando em 2 coisas agora com essa informação, que é Kozinski Cut. Não, acho que... Ou talvez lançaram essas coisas tudo como extra, tipo num canal de YouTube, algo assim, sabe? Eu acho que um corte maior, dependendo do sucesso do filme, o filme vai ser um sucesso, mas é uma possibilidade. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu não acho que o filme... nada que está dentro do filme, nada que ficou no filme precise de algo que ficou de fora. Uhum. Então, não tem nada mal explicado, né? Exatamente. Então, pode ser que, por exemplo, fala assim, tem uma... Dando um exemplo que eu não sei. Mas, por exemplo, é um corte, um Kozinski corte aí, cut. E aí você vai ver o que tem a mais é o arco da jornalista. Eu não sei se isso vai agradar, sabe? Tipo, uma jornalista que no começo ela pega uma entrevista, aí no final ela tem um caso com o piloto, e aí o caso mal resolvido. Sabe? Uma bobagem assim que não interfere no... E aí você... Porque a não ser que tenha muito mais imagem de bastidor, de corrida, ou que, tipo, tenha uma coisa que eu prestei atenção, percebi, e eu acho que deve ter caído também no chão na hora da montagem, são os qualifies, né? Você não tem um qualify no filme inteiro, né? Você não tem qualify no filme inteiro. Então, talvez tenha ali ainda uma dinâmica de coisas acontecendo nos 2 dias anteriores e tal, ou alguma coisa. Então, assim, a não ser que isso se torne mais imagem de corrida, e as imagens de corrida boas, né? Assim, eu acho que não entra. Mas não, tem mais 1 hora de imagem de corrida. Aí vai fazer porque o filme tá ali. Agora é a mais. E o a mais, a cereja do bolo, é a imagem dos caras se batendo, correndo, voando, o cara enganando a FIA e o caralho. Aí eu acho que funciona, mas se não for isso, eu não acredito. Boa. Ou se der na mão do Zack Snyder, ele coloca tudo preto e branco, diminui a tela, fala que é IMAX. Faz um 4x3. Lança no Max. E até perguntar, a tela que você viu era IMAX? Não, eu vi o formato é quase o mesmo, né? Eu vi no Cinemark XG. Tá. A diferença do XG é que a tela vai, né, do chão ao teto, do lado ao outro, só que ela não tem a curvatura, né? O IMAX ele tem uma curvatura, né? E ele não tem essa curvatura, mas ela é grande o suficiente, assim. É bonito pra porra. Os caras, muito cuidado, assim, tudo assim. O filme é lindo, né? De grande, assim, foi o que eu falei. E aí você vê aquela câmera, primeiro a câmera tá pertinho dele, depois a câmera tá um pouco mais longe, ela vai na roda, ela vai não sei o quê, porque ela tem esse crescimento, né? Em termos de imagem, né? E a trilha sonora é boa demais, né? Então, para você... E quando você chega aquele final, né? Aquele momento no final que ele tá naquele flow, na tela grande, é bem bonito, assim. Ainda que não seja uma grande imagem que nunca tenham feito, mas tem aquele cuidado de estar ali perto e tal, ela funciona muito bem. Então é um filme que visualmente funciona muito bem, assim. Ainda que o Brad Pitt no IMAX ia ficar bem melhor. Vou perguntar uma coisa para vocês, que é algo que está na pauta e que vocês não falaram, que é
Vocês citaram na pauta que esse é um filme diferente de outros filmes de esporte, porque ele fala do pelotão do meio. Por que ele faz isso diferente? Porque a grande graça da Fórmula 1, pelo que eu sei, o pilotão da frente é um cara com um carro genial, assim. É um gênio, superior, com um carro muito melhor que os outros, que esse cara ele vai sair na frente lá, e aí o cara vai abrir 2, 3 voltas, 4, aí vai ficar ele, o dois, o pódio ali. A grande graça da Fórmula 1 sempre foi, o Leandro me corrija se eu estiver errado, a grande graça da Fórmula 1 sempre foi ali, entre o 6º e o 13º ali, assim, ó. Porque esses caras... eles estão se matando para ganhar um ponto, assim. Eles estão se matando o tempo inteiro, e aí corre, e aí tudo aquele negócio de boxe, entra, sai, o caralho, e vai, tá ali, ó, naquela meiuca. E aí, se o filme tivesse ficado nas primeiras posições, ele é um filme sem ultrapassagem, sem artimanha, sem nada. Ó, meu carro é muito mais rápido. Seria menos complexo, né? Quando ele fica ali, a ideia é você tá no final, e a primeira coisa que você tem que fazer é chegar no meio, e aí ele fica o filme inteiro no meio ali, ó, disputando um ponto, e aí o personagem do Brad Pitt faz umas maluquices lá e tal, e engana o cara, e faz não sei o quê, e breca, e volta, e troca o pneu, porque ali, e essas coisas que a Fórmula 1 faz, dá muito resultado ali no meio, assim, porque ali no meio é muito... Um cara bate no outro, sai 4 da pista, né? Então, assim, acho que isso é uma qualidade muito grande, assim, de ele não estar preocupado, não fazer um filme sobre o líder, né? Sobre os caras que estão na frente. Ele faz um filme sobre esses caras que estão no meio se matando, né? Que são escuderias menores mesmo, mas que elas precisam o ponto faz diferença, faz diferença de grana. Então, pra vocês terem uma ideia, no fim de semana, o brasileiro lá, o Gabriel Bortoleto, pontuou pela primeira vez, e os caras fizeram uma puta festa. E para esses caras que estão lá na frente e falam, cara, que merda, fiquei em terceiro, fiquei em sexto, não faz muita diferença. E é muito louco, porque essa dinâmica de que a equipe precisa... Claro que no filme eles exageram numa situação, assim, é muito improvável que uma equipe que está sempre em último, ela vai ganhar uma corrida na temporada. Tipo, é uma coisa bem mirabolante, mas que eu tenho Mas o filme não fala isso. Não, sim, mas eu digo assim, mas ele precisa pontuar. E a questão de você marcar um ponto faz muita diferença para a sobrevivência da Mas pelo que eu entendi, o personagem do Javier Bardem tem essa equipe faz 5 anos, e ele vendeu a ideia de que essa equipe ia ser campeã e não foi. E aí ele tinha 5 anos para ganhar uma corrida. Se ele não ganhasse uma corrida em 5 anos, então assim, até nisso ele esse cuidado expulso, né, da administração, alguma coisa assim, né? Ele é meio Henrique Batista, né? Parece assim, é meio assim, picareta. E aí ele é muito engraçado. Eu achei o Javier Bardem muito... Toda aquela que a gente falou que o Brad Pitt não tem, ele tem ali, mas dentro do papel que pede aquilo, dele, né? Eu acho que isso é muito louco, porque, voltando só à pergunta do Rodrigo, normalmente filme de esporte tem aquela coisa meio... Às vezes a gente se pergunta por quê, a gente aqui não, mas a galera às vezes se pergunta por que o segmento do esporte tem tanta gente meio reaça. Mas é porque o esporte ele emula muito aquela coisa de meritocracia, às vezes. Ele alimenta muito essa coisa de você estar lá, porque você venceu e tal. E aí você esquece dessa galera que está lá atrás. E, reforçando o que o Vinícius falou, o cara que é o 20º de uma corrida, de um ano, na temporada de Fórmula 1, puta, ele tá entre os 20 melhores do mundo, à frente de uma galera, assim, gigantesca, né? Você pega... Dá para fazer até uma analogia, às vezes, do futebol, que a gente pensa nos caras que são Série A e Série B, que eles são menos de 1% dos caras que jogam bola no país. No país, né? No país. Entendeu? Então, e aí eu acho que você sabe que tem uma coisa muito louca, que isso aconteceu no Drive to Survive. Nas primeiras temporadas da série, antes dela hypar, os caras falaram, eu não quero aparecer na série da Netflix. Não quero que fique me acompanhando, isso enche o saco e tal. Se vocês acompanharem as primeiras temporadas, assim, você só vê do meio para trás. São só aqueles caras bem coadjuvantes com aquele roteiro. Aí depois que começa a crescer, aí todo mundo quer aparecer, todo mundo quer estar dentro daquela dinâmica da série. Eu acho que é uma escolha muito boa, assim. Se você parar para pensar, você mal ouve o nome de outros pilotos, né? Você só ouve aquela narração que ela, obviamente, ela não existe, né? Ninguém fica narrando a corrida ao vivo, pro autódromo, né? Pro autódromo. Mas como eu fiquei pensando nisso. Som lá?
eles têm gravado aquele room, né? E aí quando o carro passa, eles dão play, porque o carro não faz barulho. Porque eu ia perguntar, o que eles ouvem, o que eles ficam ouvindo nos 10 minutos que eles esperam o carro aparecer de novo, assim, porque, né, bum! Aí Não, tem eles que dar 10 ouvem minutos, bum! Eles ouvem a meiuca fica passando ali, ó. Não, mas assim, você sabe que aqui em Interlagos, há alguns anos, não sei dizer quantos anos aconteceu, a Rádio Bandeirantes tinha uma parceria com o GP. Eles colocam com o autódromo, e eles colocavam Com o algumas GP é caixas foda. de som durante. Com o GP é foda. Em alguns. Na arquibancada pra... Eles colocavam algumas caixas de som com a transmissão de rádio, alguns pontos muito específicos e tal, mas não é daquela forma. Não. E é engraçado que no Drive to Survive eles também fazem aquilo. E aí no Drive to Survive é mais engraçado porque é uma narração reconstituída de depois da corrida. Não é uma narração da transmissão, assim, eles narram depois, sim. né? Mas é isso daí. Sim, que eu falo, é o único momento que tem os outros pilotos é porque tem esse voice-over aí que precisa ficar narrando ali, e aí às vezes ele cita, mas nunca é sobre eles, né? Sempre sobre... Mas é isso daí, é a referência da corrida americana que o Leandro falou, que é a corrida espetáculo com os megafones lá narrando e tal. E uma dinâmica de filme americano que eles não usaram, e ainda bem que não usaram, você vê filme de corrida, você vê... Cara, isso acontece muito, é muito irritante, porque não faz o menor sentido. Quando um carro tá pra passar o outro, aí o piloto olha assim, e aí meio que faz um gesto e fala assim e tal. Cara, é muito engraçado porque se você pensar Se você pensar que você tá dirigindo, não faz o menor sentido você parar e ficar olhando, assim, que você tá dirigindo. Você imagina o cara... No NASCAR eles fazem, no NASCAR eles se falam, se xingam. Pelo menos no filme eu acredito nisso. E o outro ouve. Eu acredito que eles ouvem, se falam, eu acredito. Não é só que tem tanto acidente no NASCAR, né? Não, eu achei legal eles não colocarem isso, porque, cara, não, né? Tipo, não dá, né? Acho que é um pouco melhor até do que a cena do Stallone dirigindo, pilotando sem capacete na rua. Mas ainda assim é um negócio que você fala, pô, tipo, não tem porquê, eles não caíram nesses clichês. Mas na rua você não precisa andar de capacete. Pô, mas no monoposto... Capacete é moto. Você não pode... A moto que você não pode andar sem capacete, o carro pode. Eu fico imaginando o olho do cara, tá ligado? O cara pilotando no meio sei lá, da Marginal Pinheiros, tá ligado? E aqui dá 200 km, o cara não enxergar nada, né? Caralho, o pior... Caralho, Leandro... A minha vida tava ótima sem eu lembrar do filme do Stallone da Fórmula 1. Aí você foi falando, eu vou lembrando das cenas. Como assim? Né? Por favor, não lembro do filme, mas ele é horroroso. Cara, é muito engraçado. Ele é engraçado de tão ruim, né? Eu vou procurar agora. Eu não lembrava que putz, cara, e você foi falando, veio vindo as imagens assim, tá ligado? Tipo, pô, pesadelos, tá ligado? Eu tava ótimo sem eles, mas... Não, cara, é muito engraçado. Esse filme é muito engraçado. É alta velocidade mesmo, o Driving. Tá aí no Prime, hein, galera? Fica a dica cultural de hoje. Assistam. Fica a dica aí. É com o espanhol, não é? É ele e o... Quem é o elenco? É o Sylvester Stallone e tem um outro cara famoso. Eu não lembro. Tá bom, vai. Tá bom. Deixa o Burt Reynolds. É o cara da equipe. O chefe da equipe lá. Cara. Mas enfim. Bom, gostei. Vou assistir. Tem uns filmes assim que são comédias involuntárias. Eu gosto bastante. Dito isso, aproveitando, Leandro, quais os filmes de corrida favoritos de vocês, já que estamos aqui falando sobre F1? O meu favorito é o Rush. O Rush, eu não lembro como que é o nome. Ele tem um complemento, né, em português. Rush, se tem complemento, eu não sei. Eu acho que é engraçado, né? Eu fiquei pensando esses dias, porque o Rush ele mostra uma rivalidade que tinha o Niki Lauda com o James Hunt, que era um cara, eles tinham estilos bem diferentes, assim, tal. E eu fiquei pensando no quanto a rivalidade do Senna com o Prost nos anos 80 daria um puta filme legal. Se não fosse toda aquela coisa da família do Ayrton Senna ficar cercando para tentar dominar toda a narrativa que envolve... O documentário do Senna, o inglês? Sim. Você chegou a ver? O documentário do Senna, ele é isso daí. O documentário do Senna, ele não passa pano no Senna. Diferente da... Ainda que seja um documentário do Senna. Eu não vi a série, não vi a série, porque vida é curta e tá tudo bem. Mas o documentário, eu acho que o documentário, ainda que ele mostra... Não, é um filme documentário sobre o Senna, né? Então ele mostra... Mas ele não passa pano pro Senna, principalmente com o Prost, assim. Ele mostra que, tipo, os dois perderam completamente o limite do que é a rivalidade.
colocaram os dois em risco, e eu lembro, o documentário, eu acho que o documentário faz isso muito melhor do que, pelo que eu sei, a série, né? Então, daria. Mas é que o Rush, ele tem uma rivalidade, mas o filme não é sobre a rivalidade. Não, né? então, exatamente. Se eu fosse explorar essa. É que, na verdade, não é que eles tinham uma rivalidade, eles tinham um estilo de vida, um estilo de encarar aquela dinâmica toda muito diferente entre si, né? Então. E aí tem o drama, aí, o acidente do Nick Lauda, mas essa questão da rivalidade ali interna, se você fosse fazer uma obra, um filme honesto sobre o que honesto assim, no sentido de não ser passador de pano para nenhum lado, eu acho que daria um puta filme. Porque você tem muitas dinâmicas do tipo, a gente tá... que é uma coisa que brasileiro muito fã não gosta que fale, mas você tinha ali um combinado entre eles de que, sei lá, na primeira volta, se não me engano, os dois não brigariam por posição. E na corrida seguinte, o Senna ultrapassa o Prost, os dois quase saem da pista e vira aquilo que virou. E eu acho que, se você pensar assim, cara, dava para fazer uma coisa legal. O cara que chegou novo, querendo passar a perna não, né? Querendo superar o cara que era chamado de professor e tal. Eu acho que daria um filme legal. Eu gosto bastante do... Pode falar. Eu gosto bastante do Grand Prix. Só que assim, é um filme legal que mostra aquele tal, só que ele é um filme que ele é de uma outra época, ele é um pouco arrastado. Assim, se você assistir hoje, ele tem algumas questões ali que ele acaba sendo um filme um pouco arrastado e que ele não me pega tanto quanto o Rush pegou. Mas eu acho que, de Fórmula 1, eu acho que daria um bom filme, sem passar pano pro Senna, o Senna com o Prost daria um bom filme. Eu acho que daria um bom filme, qualquer coisa que você acompanhasse o Piquet fazendo merda nos anos 80 ali, porque ele era um problematicíssimo, assim, se você era pensar, péssima pessoa, ótimo personagem, assim, é incrível. Ele de Fórmula 1, mas eu acho que o melhor filme que daria seria um filme do Barrichello feito por alguém decente. Porque todo o rolê dele com o Schumacher e tal, a questão dele ser o segundo piloto, sim, e ter, acho que é uma dinâmica muito boa. E aquilo ali, eu acho que bastidores daquilo deve ter sido sensacional, de brigas e tretas e ódios, enfim. Eu acho que esses três, dariam três filmes de brasileiros, né? Que eu acho que de Fórmula 1 funcionaria. Mas o meu filme preferido de corrida, eu não consigo, eu não vou longe, né? Meu filme preferido de corrida é Dias de Trovão, pô, eu adoro Dias de Trovão, cara. Eu acho uma canalice maravilhosa, assim, tudo é brega nele, eu acho incrível. E eu acho ele bonito, né? E eu tava falando, acho que eu não sei porque eu tava falando pro Rodrigo, pra você, acho que é. Cara, mudou o cinema, né? Dia de Trovão. Sim. O que o Tony Scott faz no Dia de Trovão muda completamente. O Tony Scott, quando ele faz o Top Gun, ele muda como você olha, né? Certas coisas assim com a câmera. E o Dia de Trovão ele muda completamente do jeito que você olha a corrida, né? Tudo que ele fez ali no Dia de Trovão está sendo copiado até hoje por um monte de filme Isso é uma coisa também que o F1 me ganhou. Aquela imagem do pé no acelerador, cara, eu não aguento mais aquele troço lá. Aquela câmera no pé, sabe? Cara, eu não aguento mais aquele troço, não aguento. Tem no Velozes e Furiosos. Mas acho que meu filme preferido é o Dia de Trovão. Eu lembro o Dia de Trovão, eu assisti uma vez na sessão da tarde, cara. Assim, tem muito tempo. Eu até procurei para tentar rever esses dias, acho que ele não tá em nenhum streaming. Porra, mas se você fosse colocar assim, em que lugar você acha que, dentro dos filmes de corrida, ou sei lá, de Fórmula 1, você acha que esse filme novo ele entra em que lugar? Não necessariamente no ranking, mas onde, assim, sei lá, você acha que daqui a algum tempo... Acho que o Rush é o filme, para mim, ele vai ser difícil alguém ter um filme, alguma coisa de Fórmula 1 melhor que o Rush. Fato. Porque, cara, aquilo ali é perfeito, desde como você mostra a Fórmula 1, como você mostra os personagens. Os dois atores estão incríveis no filme, então tudo funciona no filme, né? E você tem o drama do Nick Lauda e tal, e é um filme super contido ali naquele lugar ali, assim, ele quer mostrar aquilo ali, ele mostra aquilo ali, assim, aquela história, então acho que isso é difícil. Mas, aí, tirando esse, se você quer fazer um filme de Fórmula 1, eu acho que já entra logo depois o Fórmula 1, esse daí, o F1, o filme. Porque, como eu falei, Dias de Trovão é tipo, meu filme preferido, mas é um bom filme de corrida? Não é, porque, né, tá o cara pegando a Nicole Kidman no caminhão lá e tá tudo bem, né? Não é, eu gosto porque eu acho divertido, eu acho ele bonito, acho que mudou o mundo.
Mas assim, não é o filme que vai mostrar a NASCAR. Nossa, você vê Dias de Trovão, você entende como é a NASCAR. Não, você não entende. Acho que se você quiser entender a NASCAR, vai ver, tipo, carros, tá ligado? Carros explica muito melhor como funciona a NASCAR do que o Dias de Trovão. Em termos de realidade, né? Enfim, então acho que... Mas eu acho que tá. Eu acho que ele vai ter um lugar no alto, assim. Eu acho que ainda mais se virar uma mania, né? Porque já tá tendo uma certa... Não digo uma mania, mas o Ford versus Ferrari, ele foi muito bem, e aí eu acho que teve até o Ferrari mesmo, né? Aquele do... exatamente. O que a gente pode fazer com isso aqui? Fizeram o Ferrari, agora a Fórmula 1, acho que tem um hype de entender. Se continuar nisso, eu acho que aí ele acaba ficando no alto, né? De tipo, comparar. Eu fui pesquisar aqui o Dias de Tempestade. Dias de Trovão. Ele tá como Dias de Tempestade, por isso que eu tô falando assim, enchendo o saco. É português. Ele tá pra locação no Apple TV, aparentemente. Mas em streaming, ele tá no Mercado Ads. Lá no Mercado Ads, não, no Mercado Play. Sim, é verdade. Então ele deve estar no Paramount também, porque as coisas que você não acha, você clica no Paramount e ele aparece. No Just Watch não tá aparecendo, mas tá no Mercado Play. Que é de graça. Na verdade, entrou na minha televisão esses dias. Mercado Play? Eu não conhecia. Baixei bem legal. Propaganda no meio do caminho. Enfim, fica aí a minha dica. Qual o seu filme preferido de carro? Eu ia citar que é o Carros, pô. Não tem como. Carros. É bom o Carros, demais, pô. Carros. Mas o Carros é um filme bom. O primeiro, pô, tem tudo ali, né? Tudo que você precisa de um filme de carro tá ali. Mas eu sou infantil, isso no mundo. Tudo bem. Mas... É isso aí. É isso. Vocês têm algum outro ponto que vocês gostariam de levantar sobre F1? Eu acho que tem uma coisa muito porque o Vinícius ia perguntar se ele conseguiria fazer tudo aquilo, toda aquela coisa de é verdade. É muito engraçado uma dinâmica que é assim, né? Você sabe aquela coisa aquela frase de ser roubar e não poder levar? A Fórmula 1 ela usa essa dinâmica mais ou menos assim, né? Na Fórmula 1 não é imoral você trapacear, imoral é você ser pego trapaceando. E aí eu acho que assim, tem algumas questões ali que você pega, assim, se fosse analisar como as coisas funcionam de verdade desde o começo, talvez ele não conseguiria virar o piloto daquela equipe de uma hora para outra, porque ele não teria superlicença, que é tipo a CNH que os pilotos têm, porque na época dele não existia isso, ele teria que tirar e tal. Eu não tenho muita certeza, acho que se ele fizer tudo aquilo que ele fez que ele faz ali na primeira corrida. A primeira ele quebra, né? Aquela que ele começa a quebrar o bico. Eu acho que... do bico, ele conseguiria fazer aquilo? Eu acho que não. Eu não tenho certeza. Eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa, não lembro agora o nome, que você fala que é a condução perigosa, que é quando você está colocando os outros pilotos em risco. Muito provavelmente ele tomaria bandeira preta. Ou então ele tomaria alguns pontos e uma suspensão numa corrida subsequente. Eu gosto muito dessa palavra. Porque o que aconteceu na última corrida é algo que aconteceu no passado, né? Pelo que eu sei, ano passado ou retrasado, né? De parar para ir porque tem a bandeira vermelha, isso já aconteceu já. E aí, quando você para na bandeira vermelha, você pode trocar, você pode refazer. Isso eu sei que aconteceu recentemente e tal, então ele forçou. Mas o que me incomodou, não me incomodou, eu tava me divertindo pra caralho, assim, porque virou uma piada. Mas o negócio dele quebrando o bico, assim, eu falo, cara, isso aqui é divertido. Não faz sentido. Nunca. Não faz sentido. Que o delegado de prova ia ficar olhando o quê? 1, 2, 4 bico não vai, tira esse cara daqui, tá ligado? E eu acho até que eles não teriam nem aquela quantidade para trocar durante uma corrida. Porque tem uma limitação, alguma coisa assim. Mas não importa, né? Isso aí tá valendo, né? Mas é boa, mas a ideia é boa. Funciona. Até aquele negócio dele pegar o pelotão e ele atrasar o pelotão, isso é um negócio que acontece. Não é algo... Tem um limite, tem uma limitação de quando você pode. Mas acontece. Nada. A única coisa que eu achei que foi. A mudança do negócio daquele. Não é aerofólio, né? Que fica do ladinho, que eles mudam no carro, que dá a diferença. Sei. Que é o que faz o carro andar no ar sujo. Isso é um negócio também que é normal. Tem carro que é especializado nisso. É claro que eles exageram, meio ali. Eles puxam e tal, que é para
poder ter a dinâmica ali do filme, mas ali mas não tem nada que isso é fora, existe, não, é normal. não tem nada ali fora da curva, que você fala, pô, isso aqui... A única coisa que eu fiquei na dúvida, e eu fiquei na dúvida mesmo, assim, eu falei, cara, não é possível que ele vai conseguir, que é o negócio dele quebrando o bico. Não, e é muito louco porque é tudo muito bem planejado por ele, né? Tipo assim, muito aquela coisa meio que de plano do Cebolinha, né? Que você vai fazer isso aqui e vai dar... Aquilo ali não tem como acontecer, não dá. Até porque, assim, o cara que ele tá ali dentro do carro, ele segue muito mais orientações de fora. Sei lá, tipo, você pensar no futebol que o técnico tem a visão panorâmica e ele tá vendo muito melhor do que o cara que tá no campo, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Mas tá valendo. É isso. Uma liberdade que a gente se... E você sabe que tem alguns canais que falam de Fórmula 1 e os caras estavam falando coisa do tipo assim, tem algumas liberdades, mas, gente, vamos entender que é um filme, tá? Não sejam tão radicais. É um filme, e os caras vão tomar liberdade, não é um documentário, é um filme ficcional ali e tal, você tem que entender e tal, porque tem um pessoal que é pós-graduado em chatice, né? Que bom que avelaram isso, hein? Não, senão ia ficar todo mundo igual o cara lá que tava sentado perto do Vinícius falando, não, mas daqui, esse pneu, não. Porra, só ver o filme, né? Esse pneu claramente é de chuva e eles estão colocando aí, ó, num dia nublado. Quando o Vinícius contou essa história, eu lembrei daquele tweet famoso da moça que foi no cinema e o cara vira e fala pra ela assim, seja bem-vinda ao Wes Anderson. Muito chato isso, cara. Se tivesse ido assistir o filme com o Vinícius e olhar pra ele e falar assim, seja bem-vindo à Fórmula 1. Ai, por que você me traz essas memórias, Leandro? E acredito que temos um programa, então se você nos ouviu até aqui, não esquece de assinar o podcast do Cinema Aqui em todas as plataformas que você pode ouvir de áudio, como Spotify, Deezer, iTunes, todas as outras. Deixar 5 estrelas, porque isso é muito importante para chegar em mais pessoas. Se você tá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que você achou de F1. E qualquer outro lugar que você estiver vendo a gente, agradeça quem está pirateando o nosso programa e manda pra gente. Pirateiem também. Pirateiem. Antes das nossas recomendações, Leandro, faça seu jabá dos seus livros altamente compartilhado, lido pelos maiores escritores do Brasil, compartilhado por figuras da Globo, repórteres importantes, todo mundo, vai lá. É esse aqui, ó. Tá invertida aí a letra ou não? Aqui tá aparecendo. Tá, mas normal. A câmera vai espelhar. Me Vê 10 Médias é meu livro de contos ambientados aqui na região da Grande São Vicente, no litoral de São Paulo. Para quem tiver interesse, o livro custa R$30 já com frete. É só me chamar em qualquer rede social, Leandro Marçal, LeandroMP91, ou então entrar no meu site no tireidagaveta.com.br, que lá você acha como comprar, como me chamar, que a gente entrega com dedicatória. Tá chegando em bastante. Foi pra França, hein? O livro pra aí, França, ó. Tá vendo? O frete custou mais que o livro. Eu não sei nem como eu mandaria algo pra França. Eu ia ter que esperar algum conhecido ir pra lá pra eu... E o pessoal critica, e eu tenho aplicativo do Correio, eu acompanho o código de rastreamento e tal. Cara, não tive problema nenhum com nenhuma entrega de livro. Quando vocês verem o pessoal pedindo privatização de Correio, manda se fuder, porque não tem o menor cabimento, assim. A gente tem, no Brasil tem um sistema que você envia o livro por um preço, assim, muito barato e chega em qualquer lugar. Registro módico. Cara, ele chega em Santos, no Amazonas, no Acre, no Rio Grande do Sul, pelo mesmo preço, o preço só muda conforme o peso do livro. Tá uma política que a gente tem para envio de livro, de leitura, que é muito boa, que ela tem que ser valorizada bastante pela gente. E na França não tem, saiu caro, porque na França, para enviar o livro para a França, ele é considerado uma mercadoria, ele não é considerado livro. Então eu pago o preço como se eu estivesse fazendo um SEDEX. Esses franceses são muito... Pois é, vou lá tacar fogo, né? No correio dele. Mas não é como se fosse mudar também, como vocês não lidassem com isso todo dia. Alguém tacando fogo em algo. Mas você sabia para quem está mandando o livro ou tu mandou o livro para qualquer um só para falar que mandou? Ele pegou uma caixa postal francesa e mandou. Vou mandar lá, só para dizer que eu tô pagando, né? Você tem alguma dica, Rodrigo? Começa você. Porque eu não tenho, então... Minha dica não é de Fórmula 1, mas é de carrinho. Forza Horizon, joguem, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais legais que tem de jogo de carrinho. Eu adoro. Então, o Vini tá desse jeito porque ele é sonista, então ele nunca jogou Forza. Nunca joguei Forza. Mas o jogo de Fórmula 1 chato. De videogame,
Eu joguei acho que todos. Só não joguei esses da última geração. Eles são muito Chato. chatos todos. Porque, porra, é Fórmula 1, né? Aí você fica lá legal, horas legal. dando. Não é nenhum desses legal. Nunca consegui. Forza Horizon é nunca achei divertido, legal. porque é de corrida e é meio corrida de rua, mas é diferente, né? Tipo os Need for Speed. E Vai lá Mario jogar. Kart? Vocês não gostam de Mario Kart? Gosto, mas eu não tenho Nintendo desde que eu tinha Mario 8 anos Kart. de idade. Mario Kart melhor que Forza Horizon. Não, eu gosto muito de Mario Kart, mas na verdade eu nunca tive um Nintendo, né? Então. Eu também não. Eu sempre Ah, fui. mentira, eu tive um Switch. Foi um trauma na minha vida. Sempre tive Segas e Sonys. Eu não gosto de O Nintendo. meu pai ganhou Faz parte da minha Meu religião. pai ganhou o Nintendo 64 da minha tia, né? E era muito difícil, porque a gente cansava, porque só jogava os mesmos jogos porque era muito caro, né? Você comprar uma fita era muito caro, então a gente jogava as mesmas coisas. Precisava encontrar alguém que tivesse 007 GoldenEye para poder ter aquela diversão. Esse e é todo bom, mundo hein? jogar Puta junto. merda. Esse é foda. Isso é bom. Foda. Acho que foi um dos jogos que eu mais joguei. Eu tive PlayStation por acaso, porque todo mundo falava que o Nintendo 64 era o videogame do momento, era o futuro, porque ele era 3D e tudo mais. Só que minha mãe trabalhava do lado da 25 de março. E aí, quando ela foi me dar um presente de Natal, que era um Nintendo 64, o vendedor falou pra ela que se ela comprasse Nintendo 64, ela teria poucas fitas porque era muito caro. Mas se ela comprasse o PlayStation, a pirataria rodava solta. Então, por isso eu tive um PlayStation e aí eu fui colocado no mundo dos videojogos. Senão, não iria rolar. Isso aí. E toda uma geração passou por isso. Sim. Inteira. Por isso que eu sou. Todo mundo caiu ali por isso. Mas no meu caso foi minha mãe sem conhecer nada de jogo, assim. Eu era só uma criança e ela ia me dar um presente de Natal. É isso. E você, Leandro, você tem uma dica? Cara, eu não tenho. Felizmente eu não tenho. Você não tem nenhum livro sobre corrida aí pra falar. Não tenho nenhum livro sobre corrida. Nossa, livro sobre corrida. A minha dica é um livro sobre carro, chamado Christine. Eu esperava que Fica a fosse dica. isso. Quando você falou que era um livro sobre carro, veio na minha hora. Veio na mente assim, Stephen King. Cara, Christine. eu vi Um namoro entre o cara e um carro é incrível. Tem um filme de. Cara, tem um filme que eu vi esse filme no cinema em casa, no falecido cinema em casa. E eu fico pensando, eu não lembro. Bom, Christine Que é no que ele chama, é né? do John Carpenter. Cara, tem um Christine, filme o carro de do carro, John daqueles Carpenter. filmes daquelas comédias dos anos 80. Você já viu Sem Licença para Dirigir? Lógico, incrível. Maravilhoso esse filme. Adoro esse filme. Não valeria Ele filme, eu já. é um carrão, né? Não pode. Sim. Não pode ser filme, tem que ser livro. Não pode ser filme? Puta, isso é em livro. Sem licença para dirigir o livro. Isso. Tem o livro. Né? Isso. Tem um documentário sobre o Sem Licença para Dirigir, não vale. Não, tem um livro. Tem um livro muito bom, que é um livro do Flávio Gomes, que ele era setorista de Fórmula 1, e ele tem um livro chamado Boto do Reno, que na verdade são crônicas que não é sobre corrida de Fórmula 1, mas sobre ser um repórter viajando o mundo para cobrir Fórmula 1. E esse é um livro muito bom. E aí você pega, por exemplo, tem textos, por exemplo, que ele conta que a cobertura da vida dele é o fim de semana da morte da Ayrton Senna, que ele pede demissão da Folha porque querem que ele fique acompanhando a investigação até o final. E ele fala, isso aqui vai durar anos, eu não vou ficar aqui na Itália há anos. Ele manda a Folha de São Paulo a merda. E tem um texto dele que é muito bom, que ele escreveu quando teve o atentado às Torres Gêmeas, que é, se eu não me engano, o título é O Mundo das Mas sabe que foi um avião, não foi um carro, né? Não, eu sei, mas é que esse texto tá no livro. Tá. E é muito louco porque tem uma corrida de Fórmula 1 na semana seguinte ao atentado. E aí tá todo mundo com medo. Em Nova York, né? Em volta do World Trade Center. Né? Onde hoje é o parque. Aeroporto. Você sabe que tem algumas modalidades americanas de automobilismo tem corrida em aeroporto, né? Vocês já acompanharam, vocês já viram isso. Tem umas corridas em aeroporto, em hotel. Eu acho uma insanidade, mas enfim. Procure aí, O Boto do Reno, que é um livro muito legal. Muito bom. Tá vendo? Sabia que ia ser alguma recomendação cabeçuda do Leandro? Com certeza. E, antes de encerrar, queria fazer um comentário para quem está só nos ouvindo no podcast pelo Spotify. Leandro, como um jovem da moda, está utilizando um relógio Casio clássico no pulso, só para manter o drip de jovem alternativo da escrita. Tá vendo? Isso daí é item de moda gigante nos últimos anos. Não é que, na verdade, eu não 10 mil preciso reais. comprar um relógio de ponteiro,
e as pessoas me perguntam a hora na rua, eu sei ler a hora, eu só entro em pânico com medo de não Mas, conseguir responder. Entendeu? Leandro, meu comentário não foi irônico. O Cássio realmente está na moda. Não sabia. Eu gosto muito do Cássio. Tá vendo? É isso. É isso. Muito obrigado, Leandro. Valeu por sua participação. Tamo junto. Valeu, Tamo Vini. together, como dizem. Valeu. Isso aí. É. Tamo together. É a música do Beatles até. É. Vini, É isso aí. tamo together. Muito obrigado Tamo de por mais um programa. A gente volta semana que vem com alguma pauta que já está marcada, mas ainda não sabemos. Sabemos sim. Um beijo e até mais.